boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o podcast História e Você, com o tema de hoje, a hiperinflação dos anos 80 e as consequências na vida das pessoas. Vamos ver hoje como que foi esse momento, o que ele causou, quais foram as consequências naquele momento. Meu nome é Natália Alves, eu faço parte do Polo de Arcos do curso de licenciatura em História. A hiperinflação dos anos 80 e suas consequências, visando abordar as problemáticas que os brasileiros vivenciaram naquele momento histórico. É isso que nós vamos tratar hoje. E nós fizemos uma entrevista com o senhor Pedro Oliveira da Costa, e nós vamos ver como ele passou aquele momento, né, como foi na sua vida, o que ele sentiu, e através da nossa pesquisa também nós vamos ver no contexto geral como que as pessoas se sentiram, né? Como que agiram, quais foram as consequências daquele momento tão complexo que foi para o nosso país. Essa época é conhecida no Brasil como a década perdida, 1980 a 1990, o período dos anos de 1980 em que o Brasil mergulhou em uma profunda crise econômica, marcado pela hiperinflação, elevação da dívida pública e interrupção do crescimento do PIB. A crise se tornou marca e tema central dos governos que precederam a ditadura militar, encerrada em 1985. A inflação começou antes de 1980, na ditadura militar. As pessoas viveram uma incerteza econômica que gerava ansiedade e insegurança. Elas não sabiam como seria o dia seguinte e havia um sentimento de instabilidade. Não tinham como planejar o futuro, era quase impossível. Salários e economias perdiam valor rapidamente, o que dificultava qualquer tipo de investimento ou poupança. Então, eles viviam naquela instabilidade, né? O que eu vou fazer? Como agir verdadeiramente? Para compreender um pouco mais sobre esse momento vivido nos anos 80, foi feita uma pesquisa. Ouvi pessoas e pesquisei sobre o assunto. A história oral, né? O que essa história oral nos ajuda? Ela nos ajuda a ouvir e refletir como as pessoas se sentiram e sentem com o momento vivido. Uma forma de fazer história diferente, dando a oportunidade de expressão e sentimento das pessoas que foram ouvidas, né? Nós podemos verdadeiramente sentir ali como foi que elas vivenciaram aquele momento tão complexo para a nossa história. O nosso colaborador é o senhor Pedro Oliveira da Costa. Ele é aposentado no momento e na época ele estava trabalhando em uma grande empresa, recebia um bom salário, mas mesmo assim presenciou a crise que existia e a instabilidade financeira que era presente em nosso país. Ele é pai de uma amiga muito próxima que na época era criança. Então ele nos relata, né, que mesmo tendo um emprego fixo, o nosso entrevistador passou pelas mesmas dificuldades vivenciadas por todos. A preocupação em guardar alimento, com a incerteza de algum item básico poder faltar. Muitas vezes ele diz que formavam filas enormes nos supermercados assim que recebiam o salário e deixar de guardar o dinheiro na poupança, pois a maior preocupação era quanto à alimentação e moradia. Então, eles não deixavam nem o dinheiro no banco, porque era uma incerteza que existia, então a preocupação maior que eles tinham mesmo é quanto à alimentação e à moradia. O governo não era muito confiável, o plano novo falhava e as coisas pioravam. Era difícil fazer planos para o futuro, ou até mesmo pensar na semana seguinte. Tudo isso fez com que as pessoas fossem mais resilientes em tempos difíceis e passassem a valorizar a estabilidade econômica e a importância de políticas econômicas responsáveis. Então, através das dificuldades, as pessoas começam a refletir melhor, né? Como seria melhor um país, né? Se a política fosse diferente. Nós estávamos saindo de uma ditadura, né? Entrando em novo governo. Então, até os anos 90, então, para ajustar essa economia foi um pouco difícil. Uma forma que eles encontraram de manter o dinheiro seguro era investir nas moedas estrangeiras. Então, comprando dólar, né, que é um exemplo,
Era uma forma que eles tinham de manter o seu dinheiro seguro. Foi só no final dos anos 80 e início dos anos 90 que começaram a haver uma melhoria no governo e na situação financeira do nosso país. O que podemos diferenciar o nosso momento político daquele vivido nos anos 80 é que hoje existe, apesar dos problemas, um maior controle e previsibilidade. Hoje nós temos essa segurança de que vamos ao supermercado, nós encontramos o alimento necessário, que nós não precisamos, nós sabemos da produção alimentícia que existe no nosso país, nós podemos investir naquilo que achamos que é viável no momento para nós. Então, isso tudo mudou. E nós vivemos hoje uma certa democracia, ou seja, nós podemos escolher o nosso governo. Então, nós temos que ter essa consciência de quem colocar lá, para que possa representar todos nós e fazer um bom governo. Eu acho que a responsabilidade maior é essa, né? Nós termos consciência do nosso poder de voto, de quem nós queremos que nos represente lá no governo, né, atual, no governo que virá. Isso é importante para todos nós. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo o nosso podcast e de alguma forma colaborar com a nossa história oral, que é uma grande oportunidade de ouvir e entender o que sentimos em relação à nossa história. Muito obrigada.